A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é uma igreja reformada, comprometida com a inspiração, com a inerrância e com a infalibilidade das Sagradas Escrituras. E aqui nós pregamos de maneira expositiva e sequencial. Então, na sequência do texto, semana passada nós deixamos Silas e Timóteo em Bereia e começamos a viajar com Paulo para Atenas. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 17. Nós estaremos junto com o apóstolo Paulo em Atenas agora, a partir do versículo de número 16. Atos, capítulo 17, nós leremos a palavra a partir do versículo de número 16. Vou esperar que todos que têm Bíblia encontrem para que inicie a leitura. Esteja muito atento, irmão, coloque o celular aí no modo avião, o Senhor falará com você por meio da pregação. Assim diz a palavra do Senhor. Atos 17, a partir do versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos ao nosso Deus. Pai, dá glória ao teu nome e ao nome de teu Filho. Pai, ser propício a mim, pecador, a nós, pecadores, pela graça de Jesus. Pai, clamamos a iluminação do Espírito Santo para abrir o entendimento, aquecer o coração, abençoar a exposição fiel das Escrituras e soprar nova vida nos corações, santificando o teu povo e movendo-nos ao cumprimento da missão.
Ó Senhor, fala conosco, abençoa a nossa vida e dá-nos a bênção de pregar a Tua palavra, como o povo de Deus faz de cada homem, cada mulher aqui presente, alguém que compartilha o Teu Evangelho e faz toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Eu não sei se os irmãos e irmãs já escutaram a história de Lucas Short. Lucas Short foi um jovem que no ano de 1615, na Inglaterra, ouviu o grande pregador puritano John Flavel pregar uma mensagem sobre o inferno e a ira de Deus, e mostrando a redenção em Cristo Jesus como esperança para pecadores como eu e você. Quando ele ouviu aquela mensagem, nada aconteceu em sua vida. Ele mudou-se para os Estados Unidos, tornou-se um grande fazendeiro, um homem próspero, teve muitos filhos, viveu até os 100 anos de idade, além dos seus 100 anos de idade. Quando ele tinha 100 anos de idade, ele estava sentado no alpendre de sua fazenda e olhou para toda a sua plantação e se lembrou do sermão, isso no ano de 1700, se lembrou do sermão que ele ouviu em 1615, 85 anos antes. E ele começou a pensar: eu sou um homem feliz, eu tenho 100 anos, a morte está próxima agora. Será que eu estou preparado para me encontrar com Deus? E ele se lembrou daquela mensagem que disse que o homem que não crer em Cristo Jesus vai passar toda a eternidade debaixo da ira de Deus. E se lembrou que aquela mensagem dizia que Cristo amou o seu povo e deu a vida na cruz para salvá-lo. E ali então, no alpendre de sua fazenda, 85 anos depois de ouvir uma pregação, aquele homem se humilhou diante do Senhor, creu em Cristo Jesus e o recebeu como seu único Senhor e Salvador. A mensagem do Evangelho é poderosíssima. 85 anos depois, ela deu fruto na vida daquele homem. E aqui em nosso texto nós encontramos o apóstolo Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, no auge da segunda viagem missionária. Os irmãos se lembram que semana passada nós vimos o avivamento que Deus deu no ministério de Paulo em Tessalônica. E a bênção de ver pessoas que ouvem a palavra com avidez, consultando na Escritura e que creem em Bereia. Mas vimos a terrível perseguição dos judeus tessalonicenses, tanto em Tessalônica como em Bereia, a ponto de os irmãos colocarem Paulo numa embarcação e o mandarem para Atenas, ficando com Silas e Timóteo para fortalecer o discipulado. Mas Paulo chegou em Atenas e mandou chamar Silas e Timóteo, porque ele tinha projetos maravilhosos e o desafio era muito grande. E a cidade de Atenas, amados irmãos, era a capital cultural do mundo antigo. Alguns dos maiores filósofos da história da humanidade viveram em Atenas. Filósofos, estadistas, políticos, oradores, matemáticos. Todos vieram da cultura grega. Nossa cultura ocidental é extremamente influenciada pela Grécia. Mas Deus também, mostrando a vileza e a maldade do coração daqueles gregos, os entregou à própria sorte, e eles eram tremendamente idólatras. É costume dizer que nos dias em que Paulo pregou em Atenas, havia mais estátuas de deuses em Atenas do que habitantes. Então a idolatria era tremenda. E aqui nós olhamos Paulo, então, no meio desse processo, ele não consegue ficar calado. Mas ele prega o Evangelho de maneira contextualizada e dá um exemplo maravilhoso para mim e para você, porque Deus tem um mandato inarredável, intransferível, inexpugnável para mim e para você, de pregar o Evangelho a toda criatura.
Se esse mandato é intransferível, é seu e é meu, nós precisamos aprender a dinâmica da evangelização. A dinâmica da evangelização. A dinâmica é uma palavra da física que significa movimento. Então nós vamos olhar para esse texto aqui e vamos aprender sobre a dinâmica da evangelização. E em primeiro lugar, o texto nos mostra que a dinâmica da evangelização revela a atitude do evangelista. A atitude do evangelista o nosso texto mostra. Se você olhar bem para a sua Bíblia, o versículo 16 diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo ficou perplexo, irmãos. Paulo é o principal pregador do cristianismo e antes de ser pregador da fé cristã era judeu. E ele chega em Atenas e ele vê os homens adorando centenas, milhares de deuses. E não há luz alguma de pessoas que creiam no Senhor ali. E ele viu aquela situação deplorável e ele começou a ferver no seu espírito e ficar indignado. A palavra usada aqui para se revoltava significa que Paulo estava ardendo o seu espírito, estava literalmente irado contra aquela idolatria. Ele tinha zelo pela glória de Deus. Paulo sabe que o homem foi criado para a glória de Deus. E quando o homem adora estátuas, no fundo ele está sendo manipulado por demônios. E Paulo ferveu no seu espírito, zeloso pela glória de Deus. Mas ele não ferveu no espírito e saiu chutando as imagens e derrubando as imagens, porque seria uma terrível falta de sabedoria. Quando ele teve zelo pela glória de Deus e ficou indignado com a idolatria, ele se levantou para pregar o evangelho. E o que ele fez? Aproveitou as oportunidades. O texto nos diz que ele foi para a sinagoga, onde se reuniam os judeus e os gentios piedosos, ou seja, gregos que obedeciam a palavra como judeus, e ele foi para a sinagoga e no meio dos religiosos ele pregou o evangelho, como fazia em todo lugar. Mas se não bastasse, ele não ficou fechado nas quatro paredes de um templo da sinagoga, ele foi para a praça, onde estava o mercado, e ali ele começou a pregar o evangelho em praça pública. Paulo aproveitou as oportunidades. Meus queridos irmãos e irmãs, a situação foi tão impactante, que os filósofos epicureus e estoicos que ali estavam, começaram a discutir com Paulo. Se você se lembra bem, estudou um pouquinho de filosofia, os epicureus são aqueles que tinham no prazer a razão de viver. A frase deles é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eram hedonistas, você tinha que curtir a vida. Você tinha que aproveitar esse mundo porque você não sabia se tinha vida depois disso. Mas os estoicos, irmãos e irmãs, eram fatalistas. Eles eram panteístas. O que eles acreditavam? Não que Deus era uma personalidade, mas que tudo era Deus. E já que tudo é Deus e Deus não é uma pessoa, então tudo está determinado. E a única coisa que você precisa fazer é o seguinte: é saber reagir às situações da vida, não de ânimo exacerbado. Então, quando vem momentos de grande alegria, você se conserva frio, mas quando vem momentos de grande dificuldade, você também não cai em pranto, porque o estoico é aquele que aceita o sofrimento e tudo aquilo que a vida lhe impõe, sem grande exacerbação ou sem grande expressão emocional. E esses homens discutem com Paulo ali, e eles chamam Paulo de tagarela. A expressão usada no texto para tagarela significa colhedor de sementes. A palavra espermologos no grego significa que ele pegava ideias de muitas pessoas e fazia uma coxa de retalhos para fazer as suas ideias. E por que eles chamavam Paulo de tagarela, irmãos e irmãs? Porque ele prega a Jesus Cristo. O versículo de número 18 nos diz aqui o seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Qual é a atitude desse evangelista? Ele tem zelo pela glória de Deus. Ele aproveita as oportunidades, prega na sinagoga e prega na praça. Ele prega a Jesus Cristo. Então, se eu e você queremos seguir a dinâmica da evangelização, nós temos que ter essa atitude do evangelista. Eu quero perguntar para você: você tem zelo pela glória de Deus? Ou você não está nem aí? As pessoas estão pecando, zombando do nome do Senhor, e você não se preocupa?
Se você vai numa festa e vê um grande número de pessoas que se diz cristã, e elas naquela festa se embriagam e caem na gandaia, e não demonstram temor nenhum de Deus, isso mexe com o seu coração? Ou você, estou nem aí, cada um que se arrebente? O verdadeiro evangelista tem zelo pela glória de Deus. Quando ele vê o nome do Senhor ser desonrado, a palavra de Deus ser afrontada, o coração dele ferve, e ele vai se posicionar para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas a melhor maneira de você se posicionar é aproveitando todas as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades que você tem nas mídias sociais para falar do seu Senhor Jesus? Você tem lançado mão do seu Instagram, do seu perfil no Face, do seu canal do YouTube, da sua conta de WhatsApp para anunciar o Evangelho? E você tem se exposto a ser ridicularizado como Paulo foi, porque você prega a Jesus Cristo, prega que Ele morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo e ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma missão que o Senhor deu a cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter que prestar contas ao Senhor acerca do que fizemos com a evangelização. Você tem as atitudes de um evangelista? Mas o texto da palavra continua a nos ensinar a dinâmica, o movimento da evangelização. E agora o texto nos diz, em segundo lugar, depois de nos mostrar a atitude do evangelista, o texto nos apresenta o conteúdo da evangelização. O texto nos apresenta, então, o conteúdo da evangelização. Quando nós evangelizamos, o que nós temos que falar, reverendo? Eu tenho uma grande vontade de evangelizar, pastor, mas eu não sei o que dizer. O que eu tenho que falar? Vamos olhar para o texto. O nosso texto nos diz que, diante daquele debate de Paulo na praça, aqueles filósofos epicureus e estoicos levaram Paulo para o Areópago. Areópago, amado irmão, significa colina de Ares em grego, ou monte de Marte. O deus Ares na Grécia, que era o deus Marte em Roma, era o deus da guerra. E em cima da colina do deus Ares havia o Areópago, que era um grande anfiteatro, onde se reunia um tribunal de 30 homens distintos de Atenas, que julgavam como um tribunal de recursos daquela cidade. É como se fosse o Supremo Tribunal da Grécia. Mas era um lugar não somente de julgamentos, mas era um lugar de colóquios, onde filósofos e oradores defendiam as suas ideias, e os gregos amam novidade, como diz o texto, então era um lugar de muito respeito. Então levaram Paulo para pregar para a elite intelectual de Atenas. Paulo pregou para os religiosos na sinagoga, Paulo pregou na praça para o povão, e agora Paulo vai para o Areópago para pregar para os intelectuais. E o texto da palavra, meus irmãos e minhas irmãs, nos diz claramente que eles levaram Paulo ali, para aquele lugar. E Paulo, chegando naquele lugar, nos mostra o conteúdo da evangelização. Em primeiro lugar, se você quer evangelizar, preste atenção, você precisa falar sobre Deus. Fale sobre Deus. E Paulo, quando começa a falar sobre Deus, ele estabeleceu alguns pontos de contato com aqueles gregos. Ele tocou na cultura deles para chamar a atenção deles para a evangelização. Ele estava andando ali, ele estava indignado com a idolatria. Mas para não chegar de sola, ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo extremadamente religiosos. Vocês têm deuses para tudo, é isso que ele está dizendo, em certo sentido. E aí ele diz: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Se você vai evangelizar, fale sobre Deus. Paulo pegou os pontos de contato da cultura para falar sobre Deus. Ele ganhou o seu auditório, elogiando aqueles homens, e logo em seguida ele diz: passei e vi vários deuses, e achei um altar ao Deus desconhecido. Pastor, como é que esse altar foi parar ali, pastor?
Alguns séculos antes, irmãos, houve uma grande praga em Atenas. E eles sacrificaram para todos os tipos de deuses e a praga continuava. Então eles chamaram Epimênides, que era um poeta grego da ilha de Creta, e profeta e pregador deles. E Epimênides veio e tentou sacrificar para todos os tipos de deuses e a praga não cessava. Então Epimênides fez o seguinte: ele resolveu, falou assim: nós já sacrificamos para todos os deuses e a coisa não resolve. Então vamos fazer o seguinte: deve ter algum deus aí que a gente não conhece. Então eles fizeram vários altares ao Deus desconhecido e sacrificaram cordeiros ali. E depois que eles sacrificaram aqueles cordeiros, a praga cessou. Vários daqueles altares sumiram, mas permaneceu um. E Paulo então diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus que vos anuncio. E aí quando você vai falar de Deus tendo feito essa ponte de contato, esse toque com a cultura, essa contextualização, entrando no terreno da pessoa: pastor, mas como é que eu faço isso? Uma vez eu vi o presbítero Azola da Penha falar um negócio que eu achei muito interessante. Lá no final da década de 90, ele falou para nós do seminário, e ele falava que o pai dele era um evangelista nato. Aí ele disse que estava na rua, tinha uma senhora varrendo a rua, e aí o pai dele chegava para ela: bom dia, minha senhora, como vai a senhora, tudo bem? Tudo bem. Que sol bonito está fazendo hoje. Ela: é verdade, é por isso que eu estou aproveitando para varrer a rua aqui. Você sabia quem fez esse sol? Foi o grande Deus. Ele aproveitava a mulher varrendo a rua e o sol para começar a pregar o evangelho. Então fale de Deus. E aí então, Paulo, quando fala de Deus, irmão, diz que Deus é o Criador. Olha o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Deus é o Criador. Fale que Deus é o Criador. Ah, pastor, mas o mundo esperneia com evolução. Meu querido amigo e irmão, é necessária muito mais fé para crer em evolução do que para crer em criação. Nós sabemos da física, querido amigo e irmão, que não há movimento sem força. Não pode ter havido um movimento de partículas para que o mundo explodisse se não houvesse uma força para movê-lo. É uma contradição física. Nós acreditamos num Deus pessoal, que criou todas as coisas, porque a Escritura revela assim. Então diga ao mundo que Deus é o Criador de tudo quanto existe. Mas ao falar de Deus, faça como Paulo, diga que Deus é soberano. Ele diz no versículo 24, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Você pode dizer também que o seu Deus é o Deus, amado amigo e irmão, infinito. Olha o que ele diz no versículo 24, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem um templo pode contê-lo. É a frase de Santo Agostinho que dizia: finito non capax infinitum. É impossível que o finito possa conter o infinito. Deus está aqui dentro desse templo, irmãos e irmãs, com todo o seu ser. E dentro de mim também. Mas eu não posso contê-lo. Esse templo não pode contê-lo. Ele está em todo lugar, com todo o seu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é infinito e onipresente. Mas além de dizer que Deus é criador de tudo, Deus soberano, Deus infinito, Paulo diz que Deus é independente. Ele diz no versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Para nós é um privilégio adorá-lo. Tem gente que chega na igreja assim, de peito levantado: eu vou fazer o trabalho do senhor, porque se o senhor não fizer, ninguém faz mesmo, não é verdade? Deus não precisa de você. É privilégio seu servir. É graça. Deus não precisa de ninguém. Mas diz o texto, versículo 25 ainda, que você pode dizer que Deus é o Deus da providência. Paulo diz aqui, Ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é o Deus da providência. Se você tem vida, é porque Deus te deu vida. Se você inspira e expira, está inspirando aí, ó. Para eu que faço parte do clube dos asmáticos, respirar é uma bênção. É Deus quem dá respiração, vida e tudo mais. Ele é o sustentador da vida. Mas fale de Deus como criador e sustentador do ser humano. Versículos 26 a 28 diz: de um só Ele fez toda a raça humana. De Adão e Eva, Deus fez toda a raça humana.
para habitar sobre toda a face da terra, por isso que todos os continentes são ocupados, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É por isso que você não precisa ter medo de coronavírus. O texto diz que Deus estabeleceu os tempos previamente estabelecidos. Então presta atenção, o dia que você vai morrer já está na agenda de Deus. Deus não vai ser pego de surpresa. É claro que você não vai ser um irresponsável, mas você não precisa, ai pastor, se o coronavírus vier, ora pois, se você crê em Cristo Jesus, se o coronavírus vier, das duas, ou você derruba o coronavírus, ou você vai se encontrar com Cristo Jesus. Que medo é esse? Vamos nos cuidar, vamos ser responsáveis, mas não vamos ser medrosos. Nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Mas Paulo continua dizendo, meus santos irmãos e irmãs, que Deus é o Criador, sustentador de todo homem. Ele diz que Deus fixou os tempos e os lugares onde nós moraríamos, e para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. O homem por si mesmo não pode conhecer a Deus, meu querido amigo e irmão, bem que não está longe de cada um de nós. E aqui Paulo, irmãos, para fazer outro contato com a cultura grega, que valoriza muito a erudição, ele cita 3 poetas gregos. Nesse versículo 28, ele cita a frase de Epimênides, aquele que fez o altar ao Deus desconhecido, quando diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, ele diz, até entre vocês pagãos que não conhecem o Evangelho, há pessoas que sabem que nós habitamos em Deus, existimos em Deus, e nós nos movemos, habitamos nele, e existimos somente por causa dele. Então Paulo pega o contato, faz a ponte de contato, para pregar o Evangelho. Meu irmão, sabe por quê? Porque todo ser humano é criado por Deus. E ainda que o mundo seja caído, amado irmão, ainda há uma imagem de Deus deturpada na criação. É por isso que incrédulos não são capazes de falar o verdadeiro Evangelho, mas eles podem falar algumas verdades. E você pode então tomar essas verdades que eles falam como ponto de contato para entrar neste caminho e depois falar de Deus e falar de Cristo. E aí ele cita a frase de outros 2 poetas gregos, que são Cleantos e Aratos. Ele diz assim, pois como os vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele disse, até entre vocês os gregos, há quem saiba que existe um só Deus. E quando Paulo faz isso, ele relembra aquilo que ele mesmo disse em Romanos 2, que dentro de nós há um testemunho do nosso Criador, o que João Calvino chamava de sensus divinitatis ou semen religiones, dizendo que dentro de cada ser humano há um testemunho vivo do Criador, porque nós somos criados por Ele e para Ele. Cada um no seu íntimo sabe que existe um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo o grande teólogo Robert Charles Sproul III, R.C. Sproul, ele diz que quando ele vai pregar para ateus, ele chega para os ateus dizendo o seguinte, vocês sabem que existe um Deus. O grande problema de vocês não é que vocês creiam que Deus não existe. O grande problema de vocês é que vocês não se submetem a Ele. E todo ser humano no íntimo sabe que há um Deus Criador. Paulo fala de quem é Deus. Mas em segundo lugar, talvez você não precise descrever com tanta profundidade como o apóstolo fez, né? Ele está falando no Areópago, mas você pode falar que Deus é o Criador, santo, justo e bom, que nos fez para a sua glória, para nos relacionarmos com Ele. Mas o conteúdo da evangelização continua nos mostrando, irmãos e irmãs, em segundo lugar, quem é o homem. E aí Paulo fala no versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Com muita doçura, Paulo fala para os atenienses, vocês são todos uns idólatras. Se Deus nos criou para a glória dele, como é que nós vamos pensar que imagens feitas pela arte e pela imaginação do homem merecem a nossa adoração? Paulo fala sobre o homem. Quando nós falamos sobre o homem, irmãos, nós temos que mostrar ao homem que ele é pecador. É inevitável para você pregar a essa cultura intelectual dos dias de hoje, na qual os homens são soberbos e se acham muito bons. Nós temos que mostrar a eles que eles são pecadores. Talvez seu amigo diz, eu sou bom, eu sou um bom pai de família, eu ajudo os necessitados, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu dou para aquela agência filantrópica, eu sou uma pessoa boa. Que conversa é essa de salvação? Você pode sentar com ele e dizer o seguinte,
Você já odiou alguém a ponto de querer matá-lo? Você já olhou para uma pessoa do sexo oposto com uma intenção impura? Você já teve uma inveja de alguém a ponto de querer destruí-lo? No íntimo você é pecador, há uma inadequação em você, e você precisa reconhecer que é pecador. Então fale quem é Deus, fale quem é o homem. Mas em terceiro lugar, o texto diz, fale sobre o arrependimento. Paulo diz no versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Diga ao homem, você é pecador, você não pode agradar a Deus por si mesmo, então hoje se arrependa dos seus pecados e creia, mas creia em quem? E aí, para falar do Evangelho, em quarto lugar, aqui diz, fale de Cristo Jesus. Paulo no versículo 31 diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo diz, Deus vai mandar um varão que vai julgar a todos os homens no dia final. Mas ele não é só juiz, ele é salvador. Ele morreu na cruz para pagar os pecados dos que nele creem e ressuscitou. Paulo prega o Evangelho. Então, pastor, o que eu preciso fazer para pregar o Evangelho? Fale sobre Deus, fale sobre o homem, fale sobre Cristo e fale sobre o arrependimento e a fé. Você consegue falar sobre isso. Deus criou o homem para a sua própria glória. Você pode dizer, todos nós somos pecadores e não podemos agradar a Deus. Mas Deus nos amou, fale sobre Cristo. E mandou Cristo morrer na cruz para pagar os nossos pecados e Ele ressuscitou. Em quarto lugar, todo aquele que se arrepende e nele crê, vai ter a vida eterna. Você consegue falar sobre isso. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que você pare de ter vergonha de Jesus. Se você é verdadeiramente salvo, que você se levante para pregar o Evangelho, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas em último lugar, nessa manhã, meu irmão, o texto nos apresenta a dinâmica da evangelização. Ela nos mostrou as atitudes do evangelista, o conteúdo da evangelização, mas em último lugar o texto nos apresenta o resultado da evangelização. O texto nos apresenta na dinâmica da evangelização o resultado da evangelização. Vamos ler, irmãos, versículos 32 a 34. Leamos todos juntos? Leiam comigo, por favor. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que bênção maravilhosa, irmãos. Nós aprendemos aqui que a evangelização tem resultados diferentes. Eu encontro muitos cristãos que dizem assim, pastor, e se eu for pregar o Evangelho e for ser rejeitado? Como é que eu prego? Meu irmão, minha irmã, não se preocupe se a pessoa te rejeitar. Sabe por quê? Porque você não é do departamento de admissão. Você faz parte do departamento de divulgação. O departamento de admissão é com o Senhor nosso Deus. Ele determinou antes da fundação do mundo quem Ele quer salvar. Você também não pode sair por aí botando uma etiqueta na testa, eleito, não eleito, eleito, não eleito, eleito, não eleito, eleito, não eleito, eleito, não eleito. Isso não compete a você. Então o seu chamado não é dizer quem é eleito e quem não é eleito. Às vezes a gente olha para uma pessoa, meu irmão, ela é totalmente fora da curva e do estereótipo cristão. Você olha para o cabelo do cara, skinhead total, assim, né? Brinco de cima a baixo, brinco na língua, brinco até onde você não imagina. Todo doidão. E de repente, você prega para ele. E o Espírito Santo abre o coração daquela pessoa. E ela nasce de novo. E conhece a Jesus. E você vê um outro bonitinho, cheirosinho, de terno. Você fala assim, esse aí dava até um reverendo. E de repente, o cara tem um coração duro. Você prega e vai passar a eternidade no inferno, porque rejeita Cristo Jesus. Nossa missão é pregar para todo mundo. Quem sabe quem vai converter
é o Senhor. Paulo pregou em Atenas. Alguns zombaram dele quando ele falou de ressurreição. Ô, seu maluco, o que é que eu estou perdendo meu tempo ouvindo um homem desse aqui? Que baboseira é essa? Outros disseram, não, mas é do caso. Outra hora a gente escuta mais. Já deu, não precisa pregar mais para a gente não, já valeu. Então, meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, a rejeição, a zombaria, mas não se preocupe com isso. Você não muda o coração de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Você não vai parar de pregar porque te rejeitaram, porque te perseguiram, porque te disseram que você não pode fazer. Sua missão é divulgar. Quem vai mudar o coração dos pecadores é o Senhor. E aqueles que Ele quiser que creiam, vão crer. O versículo 34 diz que, quando Paulo pregou, houve alguns que se juntaram a Ele e creram. Não houve muitas conversões como em Tessalônica, foi um grupo menor. Mas entre eles estava Dionísio o Areopagita, um dos membros do tribunal que se reunia no Areópago. Um cidadão distinto de Atenas foi convertido. E com ele, uma outra senhora, Dona Dâmaris. E ali nasceu a igreja do Senhor Jesus em Atenas. Porque o Senhor converteu quem Ele quis. Então, quando eu e você pregamos o Evangelho, preste atenção, há resultados diferentes. Jesus diz, eis que o semeador saiu a semear. Quando jogou uma parte, caiu na beira do caminho, foi pisada pelos homens, as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, e de repente então, querido amigo e irmão, por não ter raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e foi sufocada por eles. Outro caiu em boa terra e multiplicou a 30, 60 e a 100 por um. Nós não sabemos quem Deus vai usar. Nós não sabemos quem Deus vai salvar. Nós não sabemos quem Deus vai quebrantar. Nós não sabemos quem vai ser o instrumento de Deus para multiplicar. Por isso nós anunciamos a todos. E aquele a quem Deus quer salvar, a vida deste, o Senhor vai transformar. Não se preocupe se as pessoas te rejeitam. Continue falando de Cristo, porque Ele é o seu grande Salvador. E nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Pastor, implicações práticas então para mim depois dessa mensagem, o que eu preciso fazer? Se eu já criei em Jesus como meu Senhor e Salvador, e já me arrependi dos meus pecados, e eu recebi em minha vida, tenha a atitude de um evangelista. Tenha zelo pela glória de Deus, aproveite todas as oportunidades e fale de Cristo Jesus. Use o conteúdo da evangelização, fale que Deus é santo, criador, justo e bom e criou o homem para a sua glória. Em segundo lugar, fale que o homem é pecador e rejeitou a esse Deus. Mas em terceiro lugar, fale que Deus amou o pecador e deu Cristo na cruz para pagar os seus pecados. Cristo ressuscitou. E em quarto lugar, fale que todo aquele que se arrepender e nele crer, terá a vida eterna, será justificado, será selado pelo Espírito Santo, será habitado por Deus, terá comunhão com Deus aqui e por toda a eternidade, tendo todos os seus pecados perdoados. Prepare-se para ser rejeitado, mas louve a Deus quando alguém for convertido. Que Deus nos levante, irmãos e irmãs, para pregar o seu Evangelho. Preste atenção, essa missão é nossa. Como igreja nós podemos fazer muitas coisas, mas a prioridade que nós não podemos deixar é a pregação do Evangelho. Sabem por quê? É muito bom que tenhamos escolas e devemos tê-las. Mas se nós não fizermos escolas, haverá escolas no mundo. É muito bom que tenhamos hospitais e devemos tê-los. Mas se nós não tivéssemos hospitais, hospitais existiriam. É muito bom, meu querido amigo e irmão, que nós tenhamos agências filantrópicas, mas se nós não a fizéssemos, elas continuariam existindo. Mas se nós deixarmos de pregar o Evangelho, aí só há uma esperança. Somente as pedras serão a esperança deste mundo. A principal missão da igreja é pregar o Evangelho. E você foi chamado para pregar o Evangelho a toda criatura. Eu quero nessa manhã convidar você a fechar seus olhos e pedir perdão ao Senhor se você já se envergonhou de Cristo Jesus alguma vez, e pedir ao Senhor que traga à sua vida um grande amor pelo Senhor, um grande amor pelos pecadores perdidos, um grande amor pelo Evangelho. Que o Senhor nos mova a evangelização, em nome de Cristo Jesus. Amém.